eu preciso para manifestar milagres? Para ser um instrumento de Deus para manifestar o sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 1, verso 8. E vocês receberão poder, dunamis. Dunamis, ela vai explicar para nós a dinamite, uma explosão. Poder de Deus. E quando que vocês receberão poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Pastor, o que eu preciso para manifestar milagres? Eu preciso do Espírito Santo. Eu vou ler o texto todo. E vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Então serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em todos os lugares distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que os homens vestidos de branco, 2 homens vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles, 2 anjos, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Toma seu rumo, os anjos estão falando. Mas eu quero pegar a primeira parte do verso 8, que ele diz: quando vocês receberem, então, e vocês receberão futuro, a conjugação do verbo receber no futuro, poder através do Espírito Santo. Por que hoje nós não experimentamos tantos milagres como no Velho Testamento, ou como nos Evangelhos, ou como na igreja primitiva? Sinceramente, com muito amor e carinho, eu digo isso para vocês, porque a igreja não tem andado no Espírito Santo. Vamos analisar a vida dos discípulos. 3 anos de ministério, Jesus andou com esses 12 homens. 3 anos de ministério. Nós vamos ver aqui alguns episódios, um mais latente, quando Jesus capacita esses 12 mais outros, que são 70 e poucos, para irem para os vilarejos, e a Bíblia diz que eles saíram, oraram pelos enfermos, eles foram curados e expulsaram muitos demônios, porque eles foram comissionados. Diga comigo, comissão. Então Jesus repartiu um pouco da porção que tinha nele sobre os discípulos, e eles foram. Agora, eles manifestaram o milagre o tempo todo o tempo? Não. Tem um episódio muito claro, que um pai traz um filho que estava sendo possuído por demônios, estava oprimido por demônios, aos discípulos de Jesus, e eles não conseguiram expulsar o demônio. O pai tem que procurar Jesus assim: os seus discípulos não conseguiram. E se nós vemos as conversas daqueles discípulos, se nós vemos como eles buscavam atenção, eles não estavam preparados até a morte de Jesus. Aliás, quando Jesus foi preso, os 12 homens que caminhavam com eles, um traiu, ele vendeu o próprio mestre. O segundo negou 3 vezes Pedro. E os outros 9, quando Jesus foi preso, fugiram. Só ficou um discípulo no pé da cruz junto com Maria, que foi João. Quem está aqui comigo, diga amém. Dos 12, 11 se perderam no meio do caminho. Eu pergunto, esses caras, eles estavam capacitados para manifestar os céus, o milagre sobrenatural na terra? Não. Então desculpa o que eu vou falar aqui. Ter andado com Jesus 3 anos não deu autoridade para eles viverem milagres. Deu conhecimento, foram discipulados, mas não deu autoridade. Sabe quando eles receberam autoridade? Atos 2, quando desceu do céu o Espírito Santo. Atos 2, quando em Atos 2 eles viram línguas como de fogo descendo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Aí sim você tem uma virada de chave na vida daqueles 11 homens que ficaram. Aí o negócio aconteceu. Então o poder, ele só vem de uma forma. O que é a manifestação? O que é o poder? É a manifestação do céu, é a virtude, é o milagre, é o sobrenatural. Ele vem através de uma forma, através do Espírito Santo. E por que a igreja hoje vive tão poucas experiências de sobrenatural? Porque a igreja não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não é a nova aliança, é a igreja de Cristo. Não é incomum dentro da igreja, quando nós vemos, Maurício, manifestações do Espírito Santo, algumas pessoas levantarem e ir embora. Eu não estou dizendo umas coisas loucas que acontecem em outros lugares, estou dizendo onde tem coerência, e aqui nós temos coerência. A igreja que não experimenta o Espírito Santo é uma igreja que não experimenta milagres.
Porque Jesus ele deixa claro: quando vocês receberão, não é quando, vocês receberão poder, quando vier o Espírito Santo. Diga: poder, diretamente ligado à presença do Espírito Santo. Diretamente ligado. Eu e você precisamos, para viver essa virtude, para viver essa manifestação do profético, para viver a manifestação da revelação dos céus, para conhecer o coração de Deus, para discernir espíritos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Agora a pergunta é: quantos de nós temos buscado o Espírito Santo? Quantos de nós temos estreitado o relacionamento com Ele? Quantos de nós temos tirado tempo para nos encharcarmos da presença dEle? Quantos de nós estamos aplicando tempo em ter experiências sobrenaturais? Ei, os discípulos, como eu falei, eles caminharam com Ele 3 anos, foram discipulados com Ele 3 anos, pastor Anderson, comeram e beberam ao lado dEle 3 anos, mas quando Ele foi preso, esses caras sumiram. Agora, quando o Espírito Santo, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, 50 dias exatos depois que o Espírito Santo, que Jesus ressuscitou, no dia de Pentecostes, aqueles homens foram tomados pela presença do Espírito Santo. Pronto, a vida deles acabou. Acabou para quem? Acabou para o mundo. E agora o negócio começou a acontecer. Pedro, ele é tão impactado, Mari, tão impactado. Aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que cortou a espada do soldado quando veio prender Jesus, aquele que não podia tocar um berimbau que ele estava jogando capoeira, ele era da fight, ele era da bagunça. Não existia capoeira naquela época não, tá, gente? Mas ele era o cara da treta, era o cara da confusão, Pedro era complicado, sanguinão, terrível. Quando esse cara é cheio do Espírito Santo, as pessoas começam a questionar: não são esses os galileus? Eles estão falando, não sei aqueles favelados lá? Esses caras são iletrados, são analfabetos, agora estão falando na língua de cada povo. O que está acontecendo? E Pedro falou: ô varões galileus, ô varões de Jerusalém, perdão, olhem aqui para mim. Ele falou o que está acontecendo, e ele começa a pregar numa eloquência, numa habilidade de comunicação fora do comum, e ele começa a falar de quem foi Jesus, e as pessoas elas começam a ser tomadas por uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo através da boca daquele homem, e aquele povo começa a contristar, quebrantar, a arrepender, e ele faz um apelo, e em um apelo milhares de pessoas se convertem. Sabe o que é? Hoje acordam 120 crentes. No final do dia de hoje, de Pentecostes, a igreja termina com 3.120 crentes. Ele é maravilhoso. Agora ele já estava 50 dias orando com os discípulos. Mas por que ele não ganhou 3.000 em 50 e ganhou em um dia só? Porque agora ele tinha quem? A presença do Espírito Santo. Agora a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Talvez tem gente que está perguntando, mas quem é? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quando ele ascende aos céus, ele diz: eu vou, mas deixo o outro de mim, o meu Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, que moveu no Velho Testamento. Vai ver que todos os milagres que aconteceram no Velho Testamento, eles já foram manifestos através de quem? Do Espírito de Deus. Aliás, o próprio Jesus nessa terra só manifestou os milagres que se manifestou através do Espírito. Abra a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Lá em Isaías, você vai abrir e não vai ler, vai olhar para mim. Lá no livro de Isaías, nós encontramos uma das profecias sobre o Messias. Quem era o Messias? O escolhido. Quem era o escolhido? Libertador de Israel, o Cristo. O nome de Jesus não é Cristo, Cristo é o título. Jesus foi o nome que o anjo disse para Maria e José darem a ele. Cristo era o título da sua messianidade, de ser o Messias, de ser o escolhido. Então existiam profecias, Isaías 54, Isaías 61, e as profecias elas sempre falavam o quê? Sobre esse poder sobrenatural que existiria sobre esse escolhido que haveria de nascer no meio de Israel. E uma dessas profecias, Jesus, quando começa o seu ministério, ele volta para a sua cidade natal, que é Nazaré. Ele pega o livro, que era o rolo de Isaías, e ele abre exatamente na profecia, e ele diz assim, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre... Quem estava lendo isso daqui? Quem estava lendo isso aqui? Eu acabei de falar. Quem estava lendo isso aqui? Jesus.
Ele diz assim, Cícero: o Jesus, o Deus, o Filho de Deus, o Deus aqui na terra, ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Porque quando o Espírito de Deus está sobre nós, existe uma unção, existe um derramar. O que é esse derramar? É esse poder que não é nosso. Orar por um enfermo e ele ser curado não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, amém, queridos? É uma unção. Ele diz: o Espírito de Deus que está sobre mim. Quem falou isso? Jesus. Ele diz: Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, necessitados. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e para trazer recuperação, diga comigo, cura, aos cegos, e para libertar os oprimidos. Agora vai parecer assim aula, mas é importante você entender. Diga assim: quando o Espírito Santo manifesta. Diga: eu prego. Quando o Espírito Santo manifesta, diga: eu proclamo libertação. Diga: quando o Espírito Santo manifesta, diga: a cura. Diga: quando o Espírito Santo manifesta, os oprimidos são libertos. Ei, não sou eu e nem você, é Ele. É Ele, não sou eu e nem você. 2, não aconteceu nem com Jesus se Ele não tivesse o Espírito Santo. Por que você acha que vai acontecer com a gente? Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para... porque eu tenho vergonha para pregar para o povo lá do meu trabalho. Talvez está faltando Espírito Santo aí. Porque eu tenho receio de orar por um enfermo e ele não ser curado. Talvez está faltando Espírito Santo aí. Nós temos uma pessoa lá na rua de casa que visivelmente ela estava oprimida por demônios, mas eu fiquei com medo. Talvez está faltando Espírito Santo. É Ele que faz. Se nem o próprio Jesus manifestou o que Ele manifestou, se não fosse a unção do Espírito Santo, por que você acha que nós vamos manifestar? E não é ser batizado com o Espírito Santo só. Não é só orar em línguas. Orar em línguas é a porta de entrada, amém, queridos? É muito mais. É relacionamento, intimidade, caminhada. É quando você começa a buscar e ter necessidade de estar com Ele o tempo todo. Quem aqui já passou uma fase, talvez está vivendo essa fase, de uma paixão assim no casamento, num namoro, que você não consegue ficar longe da pessoa? Quem já passou? Meu Deus, que coração! Senhor Jesus Cristo! Que isso? Quando Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, aqui já gelou. Meu Deus do céu! Lembra lá atrás, assim, se não lembrar agora, assim. Quem assim, vou fazer uma pergunta diferente assim, se sua esposa, mas não é por causa do jantar não, mas se ela viajar e ficar 2 dias fora, você fica perdidinho. Ô meu irmão, ajuda, agora é a hora, viu? Você não pode mentir na igreja, mas vai lá. Aqui. Quem aqui não consegue dormir longe do marido? É bom que tem umas irmãs bem sinceras. Temos que não levantar a mão assim, fazer assim. Eu vi daqui, eu vi. Não deu certo o meu exemplo, vou ter que arrumar um outro exemplo. Mas lembra aquela paixão assim, quando você se apaixonou? Você lembra quando você se apaixonou? Você ligava e falava assim: desliga você. Fala: não, desliga você. Não, desliga você. Não, agora é você. Não, desliga você primeiro. Você lembra disso? Que dava qualquer coisa, você já estava lá, não desgrudava. Lembra disso? Pois é esse o relacionamento que eu e você deveríamos ter com o Espírito Santo. É não sair de casa sem entender que Ele está manifestando aqui. Amém, queridos? Está fazendo sentido para você isso? É isso. O Espírito Santo, Ele não vem para derramar sobre eles uma porção mágica que faria aqueles discípulos poderosos, não. Ele não vem para derramar um pó sobre eles e falar: agora vocês vão sair orando e os enfermos serão curados, os mortos vão ressuscitar, os endemoniados serão oprimidos. Não, Ele não veio para derrubar um pó mágico, Ele veio para habitar na igreja. Posso ouvir um amém sobre isso? Ele veio para habitar. Quando Jesus ele ascendeu ao céu, Ele falou: eu vou, mas deixo o outro de mim, o meu Espírito. E onde o Espírito Santo vai ficar? Ele não vai ficar voando como uma pomba perdida, não. Ele vai habitar na igreja. Diga assim: o Espírito Santo
Diga: o Espírito Santo quer habitar no meu espírito. E onde vem o milagre? Dele que está em você. Então, ou eu e você não estamos vivendo as manifestações do milagre porque não temos coragem, e aí cantamos a música: então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. O que ele está falando? Ei, sai desse lugar de covardia. Preguei semana passada. Qual é o problema? Covardia. E os covardes, o lugar deles é onde? Lago de fogo, a segunda morte. Sair desse lugar de medo. Ou tem gente que tem o Espírito Santo e não tem ousadia, não tem coragem, ou não tem o Espírito Santo. Uma igreja que ela tem a palavra, uma igreja que ela tem a instrução, mas não tem o Espírito Santo, não tem nada. Os discípulos tinham Jesus, mas não tinham o Espírito Santo durante 3 anos de ministério. E fizeram muito pouco, e fizeram só quando Jesus comissionou. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, ninguém segura. Segunda lição, e eu vou ter que encerrar rápido aqui, porque o meu horário já está escasso, não vou poder ir até o final. Então, qual é o poder que Deus promete para que eles pudessem receber o Espírito Santo e manifestar algo? Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Não é só esse, mas uma parte deste poder está aqui. Quando Jesus diz: e vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, ele estava dizendo o que, Tiago? Quando vocês receberem o derramar do Espírito Santo sobre vocês, algo sobrenatural, algo poderoso virá sobre vocês. O que ele estava querendo dizer que é esse algo sobrenatural poderoso? Paulo vai explicar à igreja de Coríntios no capítulo 12. Ele diz no verso 1: não quero que vocês sejam ignorantes ou ignorem sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através de uma pessoa. Diga comigo: dons espirituais são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através de nós. Está fazendo sentido para você? O que é um dom espiritual? É algo que não é seu, é dele, mas manifesta através de você. Simples. Verso 8 de 1 Coríntios 12 diz: porque há um pelo está na sua Bíblia ali? Aqui a versão está diferente. Você consegue colocar Almeida para mim, filha? Porque vai dar, ele já mudou ali a versão ali. Se conseguir Almeida corrigida, a gente anda junto na mesma versão. Eu esqueci de te avisar. Vê se você consegue. Eles: porque há um pelo Espírito. Qual Espírito? Espírito maligno? Espírito do homem? Um espírito que está zanzando sem lugar para habitar? Não, pelo Espírito. O Espírito está com E maiúsculo, não está não? Sim ou não? Então ele diz assim, porque a um pelo Espírito Santo é dado. É esse poder que Jesus falou que nós iríamos receber. Parte dele não está todo aqui, mas grande parte está aqui. E se a gente conseguir entender e viver isso daqui, você não tem ideia onde nós vamos viver como igreja, onde nós vamos parar como igreja. Nossa vida com Deus é um negócio que é sobrenatural. Ele diz: é o Espírito Santo que dá. E ele vai ensinar agora 9 dons espirituais aqui, que são 9 manifestações do céu na terra, através das pessoas, para as pessoas. Então ele diz assim, porque a um pelo Espírito, conseguiu colocar a corrigida assim? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. São 2 dons espirituais de revelação. Berenice, que saudade que eu estava de você. Ela está lá atrás quietinha, te amo, filha. São 2 dons espirituais chamados dons de revelação. Você não vai encontrar na Bíblia dom de revelação especificamente, mas nós já vimos muitas manifestações de revelações de Deus, sim ou não? Quem aqui já recebeu, não uma profecia? Profecia é quando Deus usa a pessoa para falar através da boca da pessoa. Eis que te digo, profecia. Quem aqui já recebeu uma revelação? Deus me mostra algo e você entendeu que era de Deus. Quem já recebeu revelação aqui? Quem já recebeu? Olha, glória a Deus, uma igreja pentecostal e avivada. Amém, queridos? Não existe na Bíblia Sagrada, pastor Ronaldo, descrito o dom de revelação. Existe o dom de palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, que são dons de revelação. Palavra de sabedoria, revelações do que vai acontecer. Palavra de conhecimento, revelações do que já aconteceu ou está acontecendo. Por exemplo, quando uma pessoa tem um sonho, e este sonho
é um sonho espiritual de algo que está acontecendo, isso é uma palavra de conhecimento através de sonhos. Ou quando a pessoa, ela está orando por alguém, conversando com alguém, e ela tem uma visão, ela vê algo, o mundo espiritual revela algo, é uma palavra de conhecimento, se é sobre presente ou passado, ou palavra de sabedoria, se é futuro. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, onde você aprendeu isso? Estou te ensinando. Entenda, é que vocês estão me olhando com a cara, onde veio isso? Estou te ensinando, é a Bíblia, isso é teologia. Uns é dada a palavra de sabedoria, outros é dada a palavra de conhecimento. A outros, pelos mesmos Espírito, é dado o dom da fé. O que é o dom da fé? É quando a nossa fé, Erickson, ela está acabando. Você está vivendo um negócio e você fala assim, eu não vou aguentar não, não vou aguentar não. Eu não consigo mais acreditar. Você já acreditou bastante, mas de repente ela esvaiu. A tua fé, o teu acreditar no sobrenatural esvaiu. E é quando então Deus empresta uma fé dele para você poder viver um milagre. Um dom da fé. Pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de milagres. O que é a operação de milagre? Todo o milagre que acontece que não for cura, é dons de milagre. Por exemplo, ressuscitar mortos, dom de milagre. Abrir o mar vermelho, dom de milagre. Dons de milagres. Dons de maravilhas, perdão. A outro, profecia, Deus falar através da boca da pessoa, amém? Há outro dom de discernir espíritos. O cara chegar no ambiente, tem alguém orando diferente, todo mundo está pensando que é Deus, e o Espírito Santo fala assim, não é meu não, isso é capeta. Discernimento de espírito. E não só discernir se é o Espírito de Deus ou o Espírito do demônio, mas discernir qual é o Espírito que está habitando ali. Esse é um Espírito de imoralidade, esse é o Espírito de... Está fazendo sentido, amém, queridos? Há outro ainda a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas, que os dois juntos vai tornar também um dom de profecia. Mas há um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Então sabe o que Jesus está falando, Vanessa? Lá em Atos capítulo 1 verso 8, que eles receberiam o poder quando recebessem o Espírito Santo. Esse poder manifesta os dons espirituais, que é uma manifestação do céu na terra, na vida da igreja, através de alguém. Para a gente não ter um leque muito grande dos 9, vamos falar de 3 dons. Basicamente, orar por enfermos. Quando você ora por enfermos e a pessoa é curada, foi você que curou? Quem foi? Quem foi? Através de quem? Do Espírito Santo, que manifestou um poder chamado dom de cura na vida de uma pessoa, e não foi ela foi só a torneira. A água vem do céu. Amém, queridos? Segundo dom, revelação, seja a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento. Quando você recebe uma revelação, seja por um sentir, quem fizer a escola de cura vai entender muito mais isso com intensidade. Parece que eu estou dando uma aula para chamar vocês para a escola de cura. Aproveita que só tem 20 vagas, né? Mas é que o assunto ele move muito sobre isso. Quando você recebe uma revelação, seja do passado ou seja do presente, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, que são dois dons que vão trazer revelação, não é você, é Deus. É Ele. O dom de cura é uma manifestação do céu através da nossa vida. A unção que vem de Deus, o poder que vem de Deus, não é para você, é para o outro. Você é a torneira. A torneira não bebe água da sua própria água, a torneira serve água para os outros beberem. É Ele. Mas esse poder só vem através do Espírito. A um o Espírito deu, a outro o Espírito deu. E ele termina, a um só o mesmo Espírito opera todas as coisas. A profecia, a mesma coisa. Dom de maravilhas, a mesma coisa. O discernimento de espírito, é esse poder que Deus quer trazer. Logo eu entendo que se hoje não estamos movendo no espírito, no sobrenatural, é porque está nos faltando, no mínimo, relacionamento com o Espírito Santo. No mínimo. Há uma diferença entre os espíritos, entre os discípulos, antes de Atos 1 e depois de Atos 2. Há uma diferença. E qual é essa diferença? Apenas uma, a manifestação do Espírito Santo, amém, queridos? Qual é o papel do Espírito Santo, pastor? Eu poderia aqui dar uma infinidade de atributos do Espírito Santo, mas um deles, voltado ao que nós estamos falando, principalmente, é mover o poder do céu na terra. É mover o poder do céu na terra. Agora, por que nós não estamos vivendo? Porque talvez estamos entretidos demais com tantas coisas que não é Espírito Santo. Por que a igreja de hoje é a igreja que talvez em toda a história da igreja menos viveu as manifestações sobrenaturais? Smart TV, smartphone, Netflix, Prime Video,
Instagram, Facebook. A gente está tão... Não estou dizendo que é pecado, eu preguei agora dois domingos atrás sobre isso, sobre a importância da oração. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir um filme no Netflix. O problema é que a gente só está assistindo filme no Netflix. A gente só está entretido com os jogos, a gente só está rodando na rede social. Se você tirasse 10% do tempo que você fica no seu telefone, nas redes sociais, vê o relatório lá. Em média o brasileiro está ficando adulto de 4 a 6 horas nas redes sociais. O adolescente, 8. Diga misericórdia, Jesus. Por dia. Vamos colocar um mínimo, 4 horas. Se a gente pegasse 10% de 240, 24 minutos por dia, só para relacionar com o Espírito Santo. O que seria isso, pastor? Orar em línguas 24 minutos por dia. Você não tem ideia o que você iria viver na sua vida espiritual. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Se você tirar 20% desse tempo que você fica no mínimo na rede social, alguns ficam muito mais, 48 minutos, só você e o Espírito Santo. A oração espiritual não é aquela que você ora na mente. A oração espiritual é aquela que você ora em línguas. A Bíblia diz: aquele que ora em línguas edifica a si. Você não tem ideia onde nós iríamos parar.